Quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé e abram comigo suas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, e nós vamos ler dos versículos 31 até o versículo de número 44, versículos estes que serão alvo de nossa exposição nesta noite, dando continuidade às exposições no Evangelho segundo escreveu Lucas. Esteja em espírito de oração, para que o Senhor fale ao seu coração, para que você ouça a sua voz. Para que a sua mente não esteja em nenhum momento dessa mensagem se dispersando. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículos 31 ao 44, assim nos diz a palavra do Senhor. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de o ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Que palavra é esta? Pois com a autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus, diz o versículo 37, se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíram demônios, gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E o versículo 44 nos diz: E pregava nas sinagogas da Judéia. Vamos ter mais uma palavra de oração, igreja. Senhor Deus, nosso Deus, fale ao nosso coração por meio de Tua palavra, porque somos carecedores de ouvir a Tua voz. A começar de mim, que o Senhor fale, continue falando ao meu coração, e que o Senhor, Deus, conceda a mim a graça necessária para que eu possa pregar a Tua palavra com intrepidez, enquanto o Senhor opera os Teus sinais, enquanto o Senhor produz cura nos corações, libertação aos cativos, salvação aos perdidos. Fale com cada um de nós nessa noite, é o que nós te pedimos, é o que eu te suplico, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Por favor, pode sentar, irmãos. Se você vasculhar, folhear as páginas do Novo Testamento, você não vai encontrar nenhuma única frase, nenhuma única palavra, nenhuma única letra que milite, que seja por testemunha contra Jesus, dizendo que Jesus fez mal a alguém. Você não vai encontrar. Tudo que você lê nas Escrituras, nos Evangelhos, no Novo Testamento, quer seja na biografia de Jesus nos Evangelhos, quer seja na narrativa dos apóstolos, você só vai encontrar Jesus fazendo bem. Mesmo assim, os Evangelhos nos informam
que a profecia de Isaías 53 havia se cumprido em Jesus. Sim, Jesus, apesar de só ter feito o bem, ele foi o mais rejeitado entre os homens. Nos versículos anteriores, na exposição passada, nós vimos que o povo de Nazaré rejeitou a Jesus, mesmo ele sendo natural daquela cidade, e aquele povo rejeitou a Jesus porque não acreditava, não aceitava que Jesus era o Messias, não queria de forma alguma aceitar o fato de que Jesus era o Filho de Deus. Por isso eles o rejeitaram. Entretanto, o evangelista Lucas, a partir dos versículos que nós lemos hoje, passa a dar provas de que Jesus de fato é o Messias, de que Jesus de fato é Deus, e Lucas, o evangelista, usará fatos para provar que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias. São eventos que aconteceram ainda na região da Galileia, mais precisamente em Cafarnaum e em algumas regiões vizinhas, os arredores de Cafarnaum. E embora esses eventos que nós acabamos de ler, eles estejam envolvidos na realização de milagres, há um contexto mais amplo, há um contexto mais profundo, há um contexto de ensino ao meu e ao seu coração, e eu quero convidar você a olhar para a sua Bíblia novamente. O versículo 31 e 32 nos diz que Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E o versículo 32 diz que eles maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Existe uma característica interessante nessa cidade, Cafarnaum. Era uma cidade próspera nos dias de Jesus. Ela estava situada numa importante rota comercial entre o mar Mediterrâneo e a cidade de Damasco. Comparativamente, Cafarnaum era uma cidade mais importante do que Nazaré. Era uma cidade maior, mais rica e mais importante. E é esta cidade maior, mais rica e mais importante, que não era a terra natal de Jesus, que vai o acolher. E isso não vai acontecer por acaso. Isso também tinha sido predito. Cafarnaum, que está nessa rota comercial entre Damasco e o mar Mediterrâneo, que fica nas proximidades do Rio Jordão, também foi profetizada em Isaías, capítulo 9, versículo 1, quando o profeta disse: nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu quero fazer uma pausa para que nós possamos pensar numa aplicação muito importante para os dias que nós estamos vivendo, sobretudo nesse contexto político de polarização em nosso país. Os homens têm sido ensinados a associar riqueza com o mal e pobreza com o bem. O orgulho, segundo o que tem sido ensinado a mim e a você, está com o rico. Todo rico é arrogante, todo rico é orgulhoso. Já a humildade está com os pobres. Todo pobre é humilde. Mas não... Som 2. Não é isso que nós estamos vendo sendo aqui ensinado pelo Evangelho. Aqui Nazaré é a cidade pobre e pequena. Cafarnaum é a cidade rica. E quem está humildemente abraçando a Jesus é a cidade rica. Quem agiu de maneira arrogante foi a cidade pobre, a cidade natal do Salvador. Logo, o Evangelho está nos ensinando que não é a condição social que dita obrigatoriamente a postura de alguém. Existem pessoas pobres que não são humildes. Pessoas pobres que são profundamente arrogantes, que são arrogantes demais. Assim como existem pessoas que têm uma boa condição financeira e que têm uma postura humilde. São raras, mas nós conhecemos pelo menos uma família muito rica e que tem uma postura, são crentes, obviamente, e que tem uma postura muito piedosa. Então, humildade e soberba não é questão de ter ou de não ter. É questão de uma postura de coração, de uma decisão de coração. E nós devemos ser honestos, eu e você, não importa qual é a minha e a sua condição. Se você é rico e eu sou pobre, o que importa é que devemos ser honestos na nossa análise. Nós, quando o assunto é o Evangelho, temos tido uma postura humilde
ou uma postura arrogante. Nazaré, aquela cidade pobre e sem expressão, rejeitou o Supremo Pastor. Mas em Cafarnaum, diz o texto, ele continuava inserido no contexto de culto. Em Cafarnaum, a cidade que o recebe, ele volta à sinagoga e ele volta a pregar. Ele volta para o culto. E deixa eu dizer a você, se em Nazaré encerraram o culto, tentando matar Jesus, empurrando ele de um penhasco acima, em Cafarnaum ele está pregando e tem quem o ouça. Você ouve Jesus ou você rejeita Jesus? Eles ouviam. E o texto diz que eles não só ouviam, como eles se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua doutrina era com autoridade. Essa passagem poderia ser traduzida da seguinte forma: eles eram golpeados com o poder da mensagem de Jesus, com a mesma mensagem do Evangelho pregada por Jesus lá em Nazaré. Esse poder, segundo a construção do texto na língua original, não era um poder associado pelos homens que davam poder à pregação. A palavra de Jesus não tinha autoridade porque os homens diziam que tinha autoridade. Ela tinha autoridade em si mesma. Ela tinha autoridade inata, era dele. Provinha dele mesmo. E por isso eles ficavam maravilhados, golpeados com essa autoridade, com essa mensagem, com essa pregação. Agora é interessante. Perceba, é a mesma mensagem. Jesus não mudou o discurso para agradar Cafarnaum. É o mesmo Jesus. Esse povo, com o coração aberto, está ouvindo a mensagem. E porque o seu coração está aberto para ouvir a mensagem, facilmente eles recebem a mensagem. Eles se maravilham, eles são golpeados, porque o seu coração está aberto para ouvir a mensagem do Evangelho. Então, deixa eu dizer a você, que está ouvindo o Evangelho ser pregado aqui nessa noite. Aqui nós temos, por exemplo, pessoas de outras igrejas que estão nos visitando, nos dando alegria de nos visitar mais uma vez. Se o lugar onde você congrega, se a sua igreja prega o verdadeiro, puro e simples Evangelho, deixe-me dizer a você que não é a mensagem que precisa ser mudada. Não é a igreja que precisa ser mudada. Não é o pastor da sua igreja, se ele prega o puro Evangelho, que precisa ser mudado. Não é nem muito menos Jesus que precisa ser mudado. Quem precisa ser mudado é você. Se você não está aceitando o Evangelho puro e simples que está sendo pregado para você. É seu coração que precisa ser aberto para ouvir a mensagem de Jesus. Peça a Ele. Queira ser golpeado pelo poder do Evangelho. Se você não tem sido golpeado ou golpeada pela mensagem do Evangelho, diga assim: Senhor, eu quero ser golpeado. Eu quero ser golpeada pela mensagem do Teu Evangelho. Eu quero enxergar a autoridade da mensagem do Teu Evangelho. Por favor, me golpeie. Então, eles estavam nessa condição. E nesse contexto de culto, como num dia de hoje, o versículo 33 diz que apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio, imundo. Espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz. A chegada do Messias serviu para anunciar ao império das trevas: eu vim destruir as obras de vocês. Consequentemente, você vai observar nos evangelhos e até no livro de Atos, onde o corpo de Cristo continua o ministério do Senhor Jesus, muitos endemoniados aparecerem para fazer oposição ao Senhor. Em vários momentos no Evangelho, nós vamos ver espíritos malignos surgirem e todos, sem exceção, serem derrotados, como está acontecendo aqui. Aqui há um espírito de um demônio imundo, espírito, pneuma, hálito. O inferno abriu a sua boca e o seu mau hálito está sendo exalado. Ao invés de ser o Espírito Santo, que é bom, era o demônio, era o espírito maligno. Ao invés desse espírito produzir santidade e pureza, como o Espírito Santo produz, era um espírito imundo, que produzia corrupção, impureza. Deixa eu dizer uma coisa aqui a você, igreja, nessa noite. Deixa eu dizer a você que tudo que se opõe à obra de Deus
é de natureza maligna. E deixe dizer a você que existem muitos cristãos, infelizmente até alguns líderes, que querem dizer que não. Afinal de contas, se nós formos, por exemplo, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos encontrar ali, inclusive, o pecado como nosso inimigo, a carne e por aí vai. Eu já disse na exposição passada que um adversário que não encontra resistência, que chega na surdina, ele tem mais vantagem contra o seu inimigo. Eu quero repetir a você aquilo que eu creio pelo Evangelho. Toda oposição à obra do Evangelho é de natureza maligna. O pecado começa por uma incitação, por uma instigação maligna. Não foi bem isso que Deus disse. Gênesis capítulo 3. Então, o fato é que eu e você devemos ter a consciência de que nós estamos em guerra. Guerra. E você vai ver isso já já, de forma mais profunda, quando formos falar das feridas. O hálito podre do império das trevas está de pé contra o reino de Deus. É isso que está acontecendo aqui na passagem, e deixe-me dizer que esse hálito infernal ainda não cessou. Deixe-me dizer a você que espíritos demoníacos, imundos, continuam se levantando contra a obra do Evangelho e contra o reino de Deus. E deixe-me dizer a você, cuidado, para você não ser usado por um espírito demoníaco contra a obra de Deus. Cuidado para você não se levantar para fazer oposição contra a obra de Deus. Muito cuidado. Você lembra, quem está vindo para as exposições doutrinárias nas quintas-feiras, que recentemente fizemos a exposição do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, o fatídico caso de Ananias e Safira. E lá no versículo 3 de Atos 5, Pedro, o pastor, volta-se para Ananias e pergunta: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Cuidado, cuidado com a sua vida, cuidado quando você se levanta para reclamar da obra de Deus, do pastor, da liderança. Cuidado, ore, se você está vendo algo de errado, ore, tenha paciência. Então esse espírito imundo se manifestou e no versículo 34 nos diz: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. O que você quer conosco? Era uma expressão de assombro e ao mesmo tempo de lamento, tipo, que droga, o que você quer conosco? O que você está fazendo aqui? É um questionamento direto, mas um questionamento de indignação fraca, de indignação de um perdedor, de alguém que não tem força. É como se o demônio estivesse perguntando para Jesus assim: afinal de contas, Jesus, o que está acontecendo? O Senhor veio para salvar o seu povo dos pecados dele, ou o Senhor veio para nos destruir? A pergunta é mais ou menos assim: o que há entre você, entre o Senhor e nós? É como se o demônio estivesse dizendo assim: eu não estou conseguindo compreender porque não há comunhão entre luz e trevas. E deixe-me dizer a você que tenciona namorar, noivar, casar, quando você for assediado, quando o seu coração pedir para que você de alguma forma olhe para fora dos portões da igreja para se associar com alguém que não tema a Deus, olhe para 1 Coríntios capítulo 7, Paulo falando que não há comunhão, 2 Coríntios capítulo 6, que não há comunhão entre luz e trevas, que não há comunhão entre os filhos de Deus e do maligno. Os próprios demônios sabem disso. O que está acontecendo, Jesus? Você veio salvar o seu povo ou veio nos destruir? Mais à frente, no capítulo 8 desse mesmo evangelho, um endemoniado Gerazeno, ele vai fazer uma pergunta ainda mais. Ele vai dizer: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aí ele vai fazer um pedido. É até engraçado. Por Deus, ele pede: peço-lhe que não me atormente, mas não tenho o que fazer. Não há pedido demoníaco que mude o que está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Para o seu povo, Jesus Cristo
o Nazareno é a brilhante estrela da manhã. Para o seu povo, para aqueles que são seus, que têm aliança com ele, ele é o lírio dos vales. Ele é a rosa de Saron, o germe de justiça. Ele é o Salvador para aqueles que são seus. Para aqueles que são seus adversários, para aqueles que são seus inimigos, ele é destruidor. Vieste nos destruir, diz o demônio. Ele é o fogo consumidor, dito em Deuteronômio capítulo 4 e também em Hebreus capítulo 12. Para os seus inimigos, ele é aquele que está descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Ele é aquele que pessoalmente pisa o lagar do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus? Você está do lado do time de Nazaré ou do lado do time de Cafarnaum? Você é santo, diz o demônio. Você é literalmente o Santíssimo. Interessante que a palavra santo aqui é no superlativo. Não foi traduzido no português, mas é assim. O Senhor é Santíssimo, é o Santíssimo de Deus. E o Senhor veio para pôr fim à corrupção. Existe um hálito impuro do inferno, das trevas. Mas o Senhor veio dar fim a tudo isso. E é o que está no versículo 35. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. O demônio, depois de ter o jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. O Senhor Jesus simplesmente desconsidera a confissão desse demônio, porque essa confissão para ele não era interessante. Do mesmo jeito que não foi interessante para Paulo e Silas a confissão do demônio que estava naquela jovem possessa lá na cidade de Filipos. Então ele desconsidera, e com o mesmo poder, com a mesma palavra que ele criou todas as coisas, Jesus Cristo o repreende, literalmente o reprova, e dá duas ordens: cale-se e saia. A única coisa que resta para este espírito imundo é a obediência à voz do Logos, do Verbo de Deus, da Palavra de Deus. A única coisa que ele pode fazer é ir embora. E então há uma manifestação física daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele é jogado no chão. O evangelista Marcos traz a informação de que ele ainda se debate. Alguns chegam a falar que há uma certa convulsão, mas o médico Lucas diz que ele é curado. O espírito maligno sai sem lhe fazer mal algum. Esse é o parecer do Dr. Lucas. Ele está 100% curado. O versículo 36 e 37 diz a reação do povo. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com poder e autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus, diz o texto, se espalhava por todos os lugares daquela região. Marcos 1, 27 ainda nos diz que, acrescida a essa pergunta, que palavra é esta? Eles dizem: é uma nova doutrina. Eles falam isso porque naquela época exorcismos eram atos extremamente exaustivos. Mais adiante o Senhor vai lidar com castas e ele vai dizer: certos demônios, certas castas só vão sair com oração e com jejum. E falamos sobre o jejum no nosso segundo encontro de reciclagem e capacitação de líderes. Então era muito penoso o exercício do exorcismo. Mas aqui está acontecendo algo diferente. A palavra de Jesus, ela é permeada de autoridade e poder quando ele prega, mas também é permeada de autoridade e poder, de maneira que até os demônios obedecem. Nós nunca vimos nada igual, nunca vimos nada parecido. Isso é algo novo. E então o versículo 37 fala o óbvio. Algo dessa natureza não poderia ser contido pelas paredes da sinagoga, e a notícia começa a se espalhar. Grave isso. Então, o versículo 38 nos traz um episódio logo em seguida. Diz que ele, deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela.
Lucas nos diz que após o contexto de culto, Jesus vai para casa. Essa casa se tornaria a sua hospedaria, a sua hospedagem, a sua casa em Cafarnaum. E lá ele vai encontrar a sogra de Pedro, que está enferma do corpo, está com febre. E os outros evangelhos dizem que ela estava com temperatura alta. Aliás, desculpa, com febre. Mas o médico Lucas, ele vai dar um parecer um pouco mais médico. A febre era alta. Então ele se encontra com essa situação e há uma intercessão em favor dessa sogra. Muito provavelmente Pedro, o genro e a própria filha dessa mulher pedem a Jesus, intercedem em favor daquela senhora. E o versículo 39, o evangelho nos diz que ele, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, repreendeu. E esta o deixou. Ele repreendeu o espírito maligno e agora repreende a febre. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Mais uma vez eu quero chamar aqui o testemunho do evangelista Marcos, lá no capítulo 1, porque no versículo 31 ele nos traz uma informação ainda um pouquinho mais detalhada. O evangelista Lucas diz que ele se inclinou. Marcos diz que ele se aproximou e pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Jesus novamente reprovou aquela febre. Ele reprovou o espírito maligno e agora está repreendendo a febre. E após Jesus repreender essa enfermidade física, o texto fala que instantaneamente, imediatamente pode ser traduzido por no mesmo instante, no mesmo momento, aquela febre foi embora. E a sogra de Pedro está fisicamente curada. Atenção, e ela pode voltar à sua vida normal. Ela passa a servi-los. Deixe-me dizer a você, igreja, que muitos falsos líderes têm se utilizado de passagens como esta para tirar vantagem da fé das pessoas. Vantagens. E mesmo alguns cristãos sérios olham para passagens como esta com certa timidez. Cristãos sérios, mas dizem, eu não sei se Deus de fato quer fazer, se Ele quer curar. Eu não sei. E também eu não sei se Ele quer curar, mas quando é que Ele vai curar? Quando é que Ele vai operar isso? Cristãos tímidos, homens, segundo Jesus, mulheres, para que vocês não fiquem de fora, irmãs, de pequena fé. Não sejam tímidos. Aqui o Evangelho está trazendo, nessa narrativa, remédios para mim e para você, para as nossas feridas. Veja, aqui, segundo a passagem, nós temos pelo menos 3 remédios. O primeiro, Jesus quer nos curar. Ele quer. Mesmo que eu e você não saibamos o tempo, nós sabemos o fim. Mesmo que eu e você não saibamos quando Jesus vai fazer, nós sabemos que Ele quer fazer e que Ele vai fazer. Pode não ser agora, mas certamente será depois. Pode não ser neste tempo, mas certamente será na eternidade. Ele diz que quando todas as coisas forem restauradas, não haverá mais lágrimas, nem dor, nem pranto e nem luto, porque essas coisas, as coisas velhas, já serão velhas. Hoje para nós são atuais, mas serão velhas e já terão passado. Deixe-me dizer a você, não tenha timidez. Ore para que Jesus faça, porque Ele quer fazer. Eu não sei dizer a você quando Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Quer seja nesse tempo, quer seja no próximo. Esse é o primeiro remédio, Ele quer fazer. O segundo remédio, Ele tem poder para fazer. A nossa enfermidade, a nossa doença, as nossas feridas não são empecilho para o agir de Deus. Não para Deus. Não para Jesus. As suas doenças e as suas demandas, as suas enfermidades são empecilho para mim. Como seu pastor, eu gostaria demais de ter o poder de orar por vocês e vocês serem curados de todas as feridas de vocês. Mas eu não tenho esse poder. Para mim são empecilho, mas para Jesus não. Não. Ele tem poder para fazer. Aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, Ele tem poder para curar a mim e para curar você. Não é empecilho para Ele. Não é empecilho para aquele que venceu a morte, para aquele que ressuscitou. Essa
Esse é o segundo remédio que eu encontro nesse texto. Ele quer fazer e ele pode fazer. Então, o terceiro, e talvez, eu não sei qual dos três é um remédio que tem um sabor melhor, de tutti-frutti, né? O saborzinho para as crianças. Ele se envolve pessoalmente. Ele quer fazer, ele quer nos curar. Ele tem poder para nos curar e ele se envolve pessoalmente. Ele se inclina sobre nós, assim como ele fez com a sogra de Pedro. Ele nos pega pela mão, pessoalmente, e ele nos chama para ficarmos de pé. E sabe o que acontece quando ele age dessa forma? Nós ficamos de pé. Nós somos curados. Deixa-me perguntar a você, igreja. Você sabe que eu gosto de perguntar. Você tem intercedido pelas pessoas que necessitam? Porque a sogra de Pedro precisou que pessoas fossem até Jesus e intercedessem em favor dela. Mestre, ela está com febre. Por favor, acuda. Você tem intercedido em favor de pessoas? Ou você tem deixado com que os seus próprios interesses pessoais, você não tem lido a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Tem deixado com que os seus interesses pessoais falem mais alto. Tem deixado com que as queixas, não, pastor, não tenho não, viu? Eu nem olho para o lado quando eu chego na igreja, porque eu estou tão amargurada, eu vejo tanta coisa errada na igreja, que eu não olho para ninguém para não me ficar mais sentido. Eu entro, dou meu culto a Deus e saio, porque eu sei que se eu me envolver... Deixe-me dizer a você, igreja, que a sogra de Pedro foi abençoada, porque pessoas olharam para a necessidade dela e intercederam em favor dela. Ah, pastor, mas se eu fizer isso, quem é que vai fazer isso por mim? O irmão que está do seu lado. Você vai interceder por ele e ele vai interceder por você. Nenhum de nós ficará sem intercessão, nem o pastor. Vê que coisa boa. A oração pastoral e a oração eclesial. Amém, Senhor, eu creio nisso. O versículo 40 diz que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. É o final do dia de sábado, do dia do Senhor. É o final do dia do descanso. É interessante, porque essas pessoas ficaram esperando terminar o dia e começar a noite, terminar o Shabá, para que então pudessem levar os seus enfermos a Jesus. E é interessante que Jesus nos diz assim, olha, espera aí, isso são horas de vocês estarem me importunando, está anoitecendo, espera aí. Não. As pessoas se achegam aos montes. E o Evangelho diz que traziam, diga assim, amém, diferentes tipos de doenças. Essas pessoas estavam enfermas com diversos tipos de doenças diferentes. E o evangelista Lucas nos informa, aliás, os três evangelistas que tratam essa passagem, que Jesus curava somente a todos. E o evangelista Lucas nos diz ainda, é o único que traz essa informação, que Jesus impunha as mãos, individualmente, pessoalmente, sobre cada um dos enfermos. Você está percebendo o que o Evangelho está dizendo a mim e a você nessa noite? Vários tipos de doenças, vários tipos de enfermidades diferentes. E Jesus não rejeitava nenhuma. Jesus não mandava nenhum embora e dizia, eu não consigo curar você. Volte outro dia porque eu preciso adquirir conhecimento. Não! Ele recebia todos. E ele interagia, assim como ele fez particular e pessoalmente com a sogra de Pedro, ele interagia particularmente e pessoalmente com todos. Ele impunha a mão sobre todos. E todos eram curados. Então, por que eu e você duvidamos de que Jesus está envolvido com os nossos casos, com as nossas enfermidades, com as nossas mazelas? Deixe-me dizer a você que o Evangelho está nos dizendo que Ele está pessoalmente envolvido. Sabe por quê? Porque Ele não mudou. Porque é o mesmo Jesus que o Evangelho está apresentando, é o mesmo Jesus que vem cuidando da sua igreja ao longo da história, e é o mesmo Jesus que cuida de mim e de você. Quantos podem dizer amém por isso? Diga amém em nome de Jesus. Ele está envolvido,
eu e você não merecemos, mas Ele está envolvido com as nossas mazelas, com as nossas enfermidades, com as nossas chagas, com as nossas doenças. Não devemos duvidar. Mas sabe por que nós duvidamos? Porque nós passamos por passagens como essa e deixamos detalhes importantes escaparem. Essas pessoas, elas foram curadas, todas, diz o Evangelho. Só que antes delas serem curadas, elas percorreram um caminho. Elas eram, a maioria delas, trazidas, e elas percorreram um caminho antes de chegar no lugar certo e na hora certa. E qual é o lugar certo e a hora certa, pastor? É na presença de Jesus. Você vai ser curado, meu irmão. O Evangelho garante, não sou eu, o Evangelho garante só você, minha irmã. Você será curado. Mas existe um caminho a ser percorrido. Se a cura não alcançar você nesta vida, quando você der o seu último suspiro e você abrir os seus olhos, você estará revestido com um corpo de glória diante do próprio Deus. É o Evangelho que promulga isso, que decreta isso. É a palavra de Deus que garante isso a mim e a você. Ele não mudou, mas tem um caminho a ser perseguido, a ser trilhado. Mas esse caminho é assim. Se eu e você trilharmos o caminho estipulado, traçado por Jesus, nós vamos trilhar esse caminho e nós vamos nos encontrar com Ele. E o fato é esse. Encontrando-se com Jesus, nós somos curados. Tem feridas? Pastor, dói. Dói eu ter sido criado assim. Dói eu não ter tido isso na minha infância. Dói, pastor, as angústias da minha alma, uma tristeza profunda que não quer passar. Dói, pastor, às vezes eu me sinto tão fraco que eu não sei nem se eu sou crente. Para lhe ser sincero, pastor, olha o gabinete aqui, você não precisa nem dizer. Percorra o caminho. Você vai ser curado. Não importa qual seja a sua enfermidade, não importa. Você não chegará diante de Jesus e Jesus dirá assim a você: eu não tenho poder para lhe curar, eu não sei como lhe curar. Siga o caminho, percorra o caminho, avance até Jesus. O versículo 41, o evangelista nos diz que também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. O Espírito Santo está usando o evangelista para dizer que demônios saíam gritando, reconhecendo que ele era o Messias. Ele não precisa disso, e é por isso que ele reprova, de novo aqui a palavra repreensão, ele reprova, porque ele não precisa desse testemunho falso, desse testemunho agonizante, de uma casta perdedora. Mas eu quero chamar a sua atenção para a beleza desse versículo 41. A beleza é essa. Além das enfermidades físicas, além das pessoas enfermas que eram levadas a Jesus, ainda eram levados para ele pessoas endemoniadas. O culto a Deus é assim, é simples, sem gravuras. Então eu quero pedir a você para tentar imaginar essa cena. A cena não é bonita. Imagine, já é noite, as pessoas estão sendo trazidas a Jesus aos montes, e as enfermidades são as piores possíveis: lepra, deficiência nas pernas, nos braços, cegueira, mudez, e se já não bastasse, endemoniados, grosnando na presença de Jesus, e ele, com o seu poder e a sua autoridade, expulsando os demônios, e os demônios saindo, e as pessoas gritando. É literalmente um cenário de guerra, guerra espiritual, e nós de fato estamos em guerra, e aqui o Evangelho está pintando para mim e para você uma gravura. Aqui naquela noite em Cafarnaum, está montada a campanha, o hospital. E não era a zona verde, a área verde, da pulseirinha verde, nem a amarela, da UPA. É a zona vermelha do hospital. Não é bonito de se ver
o médico trabalhando, sobretudo para quem não tem aptidão em ver sangue, como é o meu caso, eu confesso. Talvez você tenha, como o diácono Sherlock, aptidão para essa área de saúde, e você ache bonito esse dom de Deus, essa graça comum na mão do cirurgião. Mas o fato é que para a maioria das pessoas não é bonito de você ver o médico pegando o braço estilhaçado, a carne pulada, os órgãos fora do lugar. Nunca esqueço, presbítero, cirurgião pediatra, depois de um culto, chegou para mim e disse: olha a cirurgia que eu fiz essa semana, e quando eu vi, era um bebê que tinha nascido com o intestino para fora, eles colocaram uma rede, e eu olhei aquilo e quase que eu desmaio para trás. Não é bonito de você ver Deus trabalhando, o médico trabalhando, mas Ele está trabalhando. Vida está sendo produzida, saúde está sendo restabelecida. Graças a Deus, penso que nenhum de nós aqui foi acometido por possessão demoníaca. Na verdade, eu tenho um familiar muito próximo que foi, na época em que a minha família tomava conta de terreiro de Umbanda. E eu não sei o que aquele familiar sentia quando estava naquela condição, mas eu sei que só olhar aquilo, só estar naquele ambiente era algo que eu nunca vou esquecer. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Aqui Ele está operando. Paz está sendo restabelecida. As pessoas estão abrindo seus olhos novamente. Estão podendo respirar libertas. As enfermidades do corpo e da alma estão simplesmente sumindo. Deixe-me dizer a você então o que o Evangelho está dizendo. Veja como é belo. O cenário é horrível, é um cenário de guerra, mas o Evangelho está dizendo a mim e a você que se você está sofrendo, venha para Jesus. Não rejeite. Não seja como Nazaré. Não rejeite ao Senhor, venha. Se você não tem forças para vir a Jesus, deixe que tragam você na maca. Deixe que intercedam por você. Abra as suas portas para que eu vá visitar você. Venha para o gabinete para nós chorarmos juntos, para nós orarmos. Peça para que reuniões da igreja, igreja nos lares, Cristo em casa, aconteça na sua casa. Deixe que a igreja seja esse instrumento de Deus para curar você, para cuidar de você, para botar você na maca e levar na presença de Jesus, porque na presença dele você vai ser curado, você vai ser curada. Não seja arrogante como Nazaré. Não queira dizer eu sou forte, estando despedaçado por dentro, não. Seja como Cafarnaum. Leve os seus enfermos, apresente a Jesus os seus filhos, os seus cônjuges, os seus pais, a sua família. Apresente sem vergonha, apresente sem restrição. Faça isso. Que grande bênção é para mim como ministro do Evangelho, poder não pregar aqui um Evangelho, uma teologia da prosperidade, mas com autoridade vinda do céu, com autoridade vinda da palavra de Deus. Eu posso dizer a você: pare de sofrer, venha para Jesus como você está. Sim, venha para Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Eterno, que tem todo o poder para curar todas as nossas enfermidades. Você é crente? Então reconheça, todos os dias da sua vida: Jesus, eu preciso que o Senhor me cure. Eu tenho dificuldade de perdoar. Senhor, me cure. Eu tenho uma tendência arrogante no meu coração. Eu não recebo ajuda, eu não procuro ajuda, eu não ajudo ninguém. Senhor, me perdoe porque eu sou crente, mas eu estou doente. Eu tenho dificuldade de amar, eu faço separação. Eu me dou muito bem com certas pessoas na igreja porque eu tenho interesse ou porque fazem parte da minha família, mas o resto, Senhor, eu aturo. Senhor, me cure, porque isso não é do Teu Evangelho, não é a Tua vontade. Senhor, me perdoe, porque eu tenho dons e eu tenho talentos, mas eu tenho preguiça de servir, eu sou orgulhoso, eu sou arrogante, eu acho que os dons e os talentos que o Senhor me deu não são para a Tua glória. Deus tem misericórdia de mim, eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso que o Senhor me cure. Pare de sofrer, meu irmão, pare de sofrer, minha irmã, pare de ser como Nazaré, rejeitar Jesus. Se você é crente, reconheça que você ainda precisa de Yahvé Rafá, do Senhor que cura você, que sara você. Diga: Senhor, eu preciso da Tua intervenção no meu corpo e na minha alma.
Eu preciso da tua intervenção na minha família, no meu casamento, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com a minha igreja. Nós podemos fazer isso como crentes, porque o nosso próprio Salvador, ele disse isso nos 3 evangelhos. Ele disse, ele repreendendo aqueles hipócritas, aqueles religiosos, ele disse, olha, eu não vim para... Vocês estão me repreendendo porque eu estou com os pecadores? Eu não vim, os médicos, os sãos, aqueles que estão sadios, eles não precisam de médico. Eu vim para os doentes. Eu vim para chamar pecadores à salvação. 41 e 42, aliás, 42 nos diz que quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Provavelmente, eu quero colocar assim, provavelmente, Jesus trabalhou até tarde naquela noite. Mas logo de manhã, ele estava pronto. De novo, o evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz que antes do nascer do sol, ainda era de madrugada, e Jesus já estava pronto para continuar seu ministério. Pronto, e foi para um lugar deserto. Aqui não é dito, mas lá em Marcos diz que ele foi, sabe fazer o quê? Líderes, oficiais, candidatos, ele foi orar. Eu olho para essa passagem, para esse versículo 42, igreja, e digo, assim deve ser meu trabalho como pastor. Eu devo estar pronto. Eu nunca devo achar que trabalho demais para o reino de Deus. Nunca. Que fui dormir tarde demais, que acordei cedo demais, que fiz demais. Nunca. Esse é meu modelo. Esse é o Supremo Pastor que me vocacionou, que me chamou. Não importa os cenários que se apresentem diante de mim, feios, de enfermidades na alma, coração amargurado. Ovelhinha do Senhor, mas que dá de vez em quando os coices assim. Nunca. Eu não tenho razão para me sentir desmotivado. Aqui está o meu padrão. Estar pronto para servir como meu pastor, como meu patrão, né? Como eu estou ouvindo mais recentemente, mais vezes. Seu patrão, Jesus. Ele é o modelo para mim. Mas ele não é só modelo para mim, eu não quero ser egoísta. Ele é modelo para todo cristão e toda cristã. Você nunca deve achar que você faz demais por Jesus. Chegando aqui, eu disse uma coisa para minha esposa e vou dizer aqui. Eu disse, oro a Deus para que o Senhor continue renovando as forças dos irmãos e irmãs que têm trabalhado em nossa igreja. É até um milagre você ver pessoas que vêm trabalhando durante tanto tempo e o Senhor mantém essas pessoas trabalhando, motivadas. Que o Senhor conserve. Publicamente eu digo, que grande bobagem. É claro que eu preciso orar para que o Senhor sustente e dê graça a você que serve na casa de Deus. Mas mesmo que eu não ore por você, mesmo que eu não reconheça o seu trabalho, aqui está a sua referência. Aqui está o que deve colocar. Se um pai de família sai de casa para trabalhar todos os dias, com um sorriso no rosto, pensando, amo tanto minha esposa, amo tanto os meus filhos, vou colocar esses sacos de cimento na cabeça com muita alegria para, no final do mês, ter o meu salário, para sustentar a minha família e estar com a minha esposa e com a minha família. E também as mulheres pensam assim, aquelas que trabalham fora, além do tanto que já trabalham em casa. Na igreja, você pode vir com um sorriso no rosto, porque aquele que vocacionou você, que comissionou você a ser cristão, ele é o primeiro a dormir tarde e a acordar cedo, sem reclamar, sem ser visto, sem querer aplausos, sem estrelismo. Me conserve assim, Senhor, e faça isso no seio da sua igreja. Assim deve ser a vida do cristão. Enquanto os nazarenos o expulsaram, nesse versículo 42, nós vemos os galileus implorando, não vá embora. Por favor, fique. Não se afaste. Sim, Isaías não mentiu. 9:1. Ele ainda é o mais rejeitado entre os homens. Porém,
Existem aqueles que estão irremediavelmente apegados a Ele, que dizem, não vá embora, Senhor. Que dizem, fique, Senhor. Que dizem, eu não quero o Senhor longe de mim, Senhor. Existem aqueles que quando pecam, choram e dizem, quebrados por dentro, Senhor, me perdoe. Nós louvamos hoje aqui o Salmo 51. E no Salmo 51, versículo 11, dizem, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito. Por favor, não vá embora. Eu sou pecador, eu sou pecadora, eu não mereço a tua presença. Eu sou trabalhoso, eu sou uma ovelhinha trabalhosa, mas não vá embora. Sim, Jesus é rejeitado. É o mais rejeitado entre os homens. Porém, existem aqueles que não largam jamais. Quem é você? É aquele que rejeita Jesus na primeira? Ou você é aquele que está irremediavelmente, aquela que está irremediavelmente apegada a Ele? O versículo 43 e 44, essa passagem é encerrada dizendo que Jesus, porém, lhes disse àquelas pessoas, é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus, também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Aqui nós não temos Jesus repreendendo essas pessoas por causa de um interesse pessoal. Não. Ele apenas ensina a essas pessoas qual era a sua missão. Jesus está dizendo que ele tem um povo ainda a alcançar. E que a cura que esse povo mais precisa é a cura da ferida eterna. É a cura que é a libertação do pecado. Ele diz, foi para isso que eu fui enviado. Eu expulso demônios, eu curo enfermos que têm enfermidades físicas, mas tem uma enfermidade que é muito mais profunda. É a enfermidade causada eternamente pelo pecado. Foi para isso que eu fui enviado, para curar o povo dos seus pecados. Jesus está dizendo, ainda existem outras cidades. Eu ainda tenho um povo, um rebanho em outras cidades. Em visão, Paulo, lá em Atos capítulo 18, versículo 10, tem uma visão enviada pelo Senhor para tranquilizar o seu coração pastoral e para dizer assim, continue pregando o Evangelho. Você está recebendo oposição aqui nessa cidade? Continue pregando o Evangelho aqui nessa cidade, porque eu ainda tenho muita gente aqui. Era a cidade de Corinto. Jesus está dizendo, ó Galileus, eu preciso ir. Eu preciso pregar. Eu ainda tenho um povo que vai ser alcançado daqui a alguns séculos, num lugar que chamarão de Brasil. Eu ainda tenho um povo a alcançar num estado chamado Pernambuco, num município chamado Recife, num bairro chamado Macaxeira. Eu preciso ir pregar. Eu não posso ficar aqui nesse gueto chamado Cafarnaum, sendo adorado e reverenciado por vocês. Não. Eu tenho muitas outras ovelhas e muitos outros apriscos. E eu vou reunir todas elas dentro e debaixo do meu aprisco. E assim ele fez. Ele sai pregando o Evangelho em toda a Judéia. O tempo de Jerusalém, Galileia, Judéia. O tempo de Jerusalém estava se aproximando. Mas ele sai pregando. Ele sai cumprindo o seu ministério. E aqui estamos nós, fruto daquele que é o Filho de Deus, daquele que tem poder para curar todas as feridas. Todos os pecados, eu encerro dizendo isso, que acometem a minha vida e a sua vida, todos, físicos, emocionais, espirituais, todos, eles foram provocados pelo pecado, todos. Mas deixe-me dizer a você, que é Ele, é Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, que tem todo o poder para curar todas as nossas feridas, até o dia em que Ele nos encontrará prontos como noiva, sem uma ruga, uma mancha sequer. Que dirá ferida? Que Ele continue então como médico dos médicos, tratando a minha e a sua vida, curando e cuidando da sua igreja. Vamos